Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar. Esses dias o Evangelho de Mateus, primeiro foi Marcos, depois Lucas. Naquele tempo é na hora que é anunciado, é o tempo Kairos no grego, tempo da salvação. Na hora que a palavra é anunciada, ela salva para quem acredita, quem coloca em prática. Quem não acreditar aí. Naquele tempo, portanto, hoje, disse Jesus aos seus discípulos. Ele está falando todos esses dias com os discípulos. Os discípulos são aqueles, são os alunos, os seguidores, aqueles que seguem nosso Senhor. Nós hoje, né? Ou procura seguir. Não deis aos cães as coisas santas. Cães são os pagãos. Nesse contexto aqui. Nem atireis vossas pérolas aos porcos. Porcos era um animal impuro. O que nosso Senhor está querendo dizer com isso? Certa coisa da vida espiritual, nossa, ninguém tem que estar falando para todo mundo não, principalmente quem não tem fé. Tem gente que confia em todo mundo, fala tudo. Eu não falo de jeito nenhum. E o conselho é esse. Vai falar de coisa santa para quem é do mundo? Vai ridicularizar. Então o cão aqui e o porco é quem é do mundo, que não entende as coisas de Deus. E está cheio de gente assim até dentro da igreja. Eu não falo é mesmo, porque eu sei que é nosso Senhor no segundo mundo. Entendeu? Então às vezes está falando de Deus e a pessoa começa a ridicularizar. Para que você está falando? Não fale. Para quê? O conselho é não dizer nada. Esse povo não merece escutar. Tá? Nosso Senhor é bem duro. Às vezes eu acho é bom. Então não atirar os cães, não dar aos cães as coisas santas. Está falando de Deus, começa a zombar, tchau. Ora, se eu perder meu tempo. Não perco mesmo. Não atireis vossas pérolas aos porcos, que chama de porco. Impuro. E era uma coisa bem séria naquela época, chamar o outro de porco. Está chamado de impuro, não é porco animal não, é impuro. Então não tem nada, a pessoa não quer escutar. Para quê? Né? Vai falar de Deus, não quer. Pronto, tchau. Vou para outro canto, falo no outro canto. Né? Para que eu não posso, não devo dizer? Para que eles não as pisem com os pés. Eles vão só falar mal da igreja, do Papa, disso, ridicularizar, zombar, pisar com o pé, nesse sentido. E voltando-se contra vós, vos despedacem, né? Ainda vão ficar contra a gente. Então, perder meu tempo. O que Nosso Senhor disse para Herodes, quando se encontrou com ele? Nada. Herodes não merecia nada. E, portanto, Nosso Senhor ficou calado. E Herodes doido para escutar Nosso Senhor. Ficou calado diante dele. Né? E que disse para Anás e Caifás? Caifás, quando bateram nele, se eu falei mal, o que foi que eu falei mal? Se eu falei bem, por que tu me bate? Enfrentou. E para o Pilatos, que era o governante da época lá, meu reino não é desse mundo não. Se meu reino fosse daqui, eu já estava salvo há muito tempo. Eu vim foi para me entregar mesmo.
Então, é discernimento quando a gente vai falar. Tem gente que não merece nem escutar certas coisas, porque primeiro não vai entender, vai zombar, ridicularizar. Então a gente tem que ter esse discernimento do momento de falar e o momento de calar. Ontem eu falei que o dom mais importante hoje é o discernimento. Muita gente de oração não tem discernimento, né? Certamente tem momentos que você tem que falar. Nosso Senhor tem essas 3 ocasiões que eu citei. Aqui ele está dizendo, não adianta falar, não adianta dar aos porcos, aos cães, o que é santo, não. Falar de Deus, de coisa de Deus, se não quer escutar, pronto. Diante de Herodes, ficou calado. É a ocasião que é melhor ficar calado. E diante de Pilatos, meu reino não é daqui. Diante do Sinédrio, por que vocês estão me batendo? É pedir o discernimento, para saber a resposta certa, na hora certa. Versículo 12: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Às vezes eu escuto assim: eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém. O cristianismo não é isso, não. Não é só nunca não fazer o mal, não. É fazer o bem. Se você nunca fez o mal, muito bem. Mas também não é só isso, não. Além de nunca fazer o mal, você tem que fazer o bem. É o que ele está dizendo. E tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei. É fazer o bem. Do jeito que eu quero que faça o bem para mim, a não ser que você queira que faça o mal para você. Aí eu vou dar o nome de um psicólogo muito bom, para você se tratar. Quem disser que gosta de que os outros façam o mal para ele, está precisando de um psicólogo cristão. Não é qualquer psicólogo também, não, né? Então não é só não fazer o mal, não. É fazer o bem, até os que nos perseguem, até os que nos caluniam. Aí eu só consigo rezar. Aí já é alguma coisa. Para quem está me perseguindo? Já é alguma coisa rezar, né? Para não guardar rancor. Mas é um bem. A oração pelo outro é um bem. Já é um grande bem. Então, que a gente entenda que para entrar no céu não é só não fazer o mal, não. Você tem que evitar certamente o mal, né? Quem se expõe ao mal terá como consequência o mal. O mal vai se revoltar vai se colocar contra você. Mas eu tenho que fazer é o bem, até quem me faz o mal. Como é que eu consigo? Não consigo sozinho, não. Consigo porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo é o amor é o Espírito Santo. Então eu tenho dentro de mim o Espírito Santo, no dia que eu fui batizado. E cada vez que eu comungo, confesso, adoro, rezo em Deus, né? Esse Espírito, ele está, né, agindo. A gente tem que se deixar conduzir pelo Espírito. Espírito que muitas vezes nos leva para a tentação, o deserto, levou Nosso Senhor, para que a gente cresça e vença. Então, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei a eles, porque isso é a lei e os profetas. A lei e o profeta é todo o Antigo Testamento. Jesus veio cumprir todo o Antigo Testamento. Ele é a nova lei. Não tem mais aquela lei do Antigo Testamento. Mas a lei de Deus continua, que está no Antigo Testamento, que são os 10 mandamentos. E tem mais 5 mandamentos que é a da igreja. Que tem um mandamento que eu sempre falo, né? Que vocês não confessam. Mas se não fizer é pecado, que é mandamento. Guardar domingo e festa, não vir para a igreja domingo é pecado? É ou não é? É. Tem que confessar? Tem. Pagar o dízimo, se não pagar é pecado? Mesma coisa, é mandamento da igreja. Mas nunca vi ninguém se confessar que não pagou o dízimo. E não é para mim não, que eu não preciso não, eu ensino. É para a igreja. Esse projeto da igreja, né? A mesma coisa, é mandamento como é via a missa ao domingo. Mas ninguém nem acha porque dá 50 centavos na missa, rapaz, pagou não. Dízimo não é isso não. É mandamento da igreja. Não sei o que estou inventando não.
Entrai pela porta estreita. Aí nosso Senhor falou que tem uma porta. Tem uma porta estreita e tem uma porta larga. A porta estreita é a que conduz à salvação. E a porta larga é a que conduz à perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Essa porta da perdição é o mundo do jeito que está. Aquelas 5, 6, 7 leis que eu falo todo dia aqui, que é contra a lei de Deus. Divórcio, aborto, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, eutanásia, destruição de natureza, legalização de droga, ainda tem a corrupção política aí, campeando pelo mundo, e a gente calado, sem dizer nada. 8 coisas hoje. Dessas 8, 7 são lei hoje. A corrupção não é lei, mas é uma prática no Brasil. Onde você vai, tem corrupção. O povo morrendo aí com essa doença, aí os políticos furando fila para se vacinar primeiro. Esse país não existe, esse Brasil não existe. É uma brincadeira esse país, né? O povo morrendo de fome com salário de miséria e os políticos antes 40, 50, 60 mil, depois tem auxílio moradia, auxílio Covid, auxílio moradia se você tem 5, 6 casas. Auxílio moradia é porque não tem casa, não é não? Eu não consigo entender não, essa safadeza desses homens aí. Aí o padre deve falar isso não. Você já leu o profeta Amós? Pois vai ler que ele fala pior do que eu estou dizendo. Você já leu o profeta Isaías? Vai ler que ele fala pior do que eu estou dizendo. Aí não venha me dizer que eu não posso falar não, porque está na Bíblia, né? É melhor estudar a Bíblia antes. Certo? Espaçoso é o caminho que leva à perdição, o mundão. E muitos são os que entram por ele. Hoje a maior parte da humanidade não quer saber de Deus não. Infelizmente, eu não digo isso com muito pesar, muita tristeza, porque eles estão atraindo cada vez mais o mal para a terra. E é o mal que tem consequência também para nós. Então eles estão entrando na porta larga, a bebedeira, orgia, pecado disso. Às vezes não precisa nem sair de casa, né? As internet aí já entra dentro da sua casa, a televisão. Cada novela que você assiste, com união civil, homem com homem, mulher com mulher, é o Satanás na sua casa. Com infidelidade, é o Satanás na sua casa. E você assistindo, perde 1 hora, 2 horas, 3 horas com televisão. Aí para rezar uma Ave Maria tem essa. Não quer tirar meia hora do dia para rezar o texto. Quantas horas fica diante da televisão ou do celular? Não dá nem para comparar. Se usasse o celular para evangelizar, tudo bem. Mas para ficar vendo besteira toda hora. Esses são os cristãos hoje, né? Que estão na porta larga. Tenha cuidado que você não vai entrar no céu não. Estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida. A porta da vida é bem estreitinha, né? É bem estreitinha. Para entrar tem essa, é oração, confissão, adoração, missa, caridade. Caridade é muito bom, caridade. Porque a caridade ela apaga a multidão de pecado. Carta do Tiago. Mas tem que ser fiel até o final, né? E essa porta tem uma chave. A chave é a cruz. Se não carregar a cruz, você não entra não na porta. Então não. Só entra quem carrega a cruz. Então, se você está sendo perseguido, sofrendo, dê glória a Deus. Você vai entrar no céu é desse jeito. Mas orando, né? Oração, confissão, adoração, missa e caridade. 5 coisas que eu repito sempre aqui. Primeira leitura ainda é a história do Abrão. Ele não é Abraão ainda, só vai ser lá no capítulo 15. Nós estamos em Gênesis, no 12, quando Deus faz uma promessa para ele, e muda o nome dele, que já está dizendo, tu vai ser pai de uma multidão. Avraham, hebraico, Av, pai, Raham, multidão. Avraham, aqui não é Avraham, não é Abraão ainda, é Abrão, ele não é pai de multidão ainda.
será quando Deus fizer uma aliança com ele. Mas aqui tem a história dele com o Ló. O Ló era sobrinho dele. E ele vai chamar o Ló de irmão. Eu já disse aqui que na cultura hebraica a palavra irmão não é irmão de sangue, não. Pode ser parentes, sobrinho, mulher. A mulher de um homem é irmã. Então não venha dizer que quando se fala irmão, é irmão de sangue. Não, nosso senhor teve outro irmão? Teve não, teve parente. Como Abrão, tinha Ló, que é sobrinho dele. Eu já expliquei isso no nosso curso aí de Bíblia, está na internet, pode assistir. Aí, eles foram dividir a terra, o Abrão e o Ló. Eles tinham muito gado, muita ovelha. Aí, para não dar confusão, o Abrão disse: ó, meu filho, escolha aí a terra que você quer. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. E o Ló, meio ganancioso, ele escolheu 2 cidades que eram importantes na época. Coitado. Sabe qual foi a cidade que ele escolheu? Qual foi? Sodoma e Gomorra. Foi parar lá dentro. Ele viu a cidade, não tinha outra cidade por perto, a cidade na época era grande. Ele disse: eu quero aquela região da cidade lá, Sodoma e Gomorra. Pois vá, você não quer? Foi. Depois vai continuar a história, essa cidade vai ser destruída, por causa do pecado. Pecado de sodomia. Você sabe o que é sodomia, sabe? Sodomia é esse negócio que hoje é até lei, é homem com homem, mulher com mulher. Isso é sodomia na Bíblia. Sodoma, sodomia, vem da palavra Sodoma. A sodomia é a relação entre 2 homens ou de 2 mulheres. E a palavra sodomia vem de quem? De Sodoma, da cidade, porque lá eles faziam isso. Dá para entender agora? A palavra sodomia vem de Sodoma, o que é essa relação? Então lá já tinha da época de Abraão, não é novo não. O que é novo hoje? É que hoje é lei. Na época não era lei não. Era considerado um pecado. Hoje é lei. Tornou lei, né? Você vê como o Estado moderno, pós-moderno, é contra Deus. O Estado hoje, com rara exceção, é do anticristo. Quase todos os estados é do anticristo, porque é contra Cristo. Aí ele foi para Sodoma. Sodoma vai ser destruída, capítulo 18. Abraão intercede, mas não tem jeito não, por causa do pecado. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O pecado de hoje é 1 milhão de vezes pior e maior do que o de Sodoma. Se antes havia uma relação tacular, hoje tem milhares, milhões. Se antes tinha um aborto aqui, outro acolá, hoje morre uma criança a cada segundo abortado. A cada segundo, a cada minuto são 60 crianças mortas. Aí você multiplica isso por ano. Quantas crianças? Eu estou dizendo, a cada segundo se mata uma criança. É difícil hoje nas famílias não ter alguém que já praticou, né? Ou alguém que aconselhou. Praticar ou aconselhar para a igreja é a mesma coisa. Praticar, fazer, aconselhar é a mesma coisa. Quem aconselhou alguém a fazer, pecou igual. Tem que confessar. Tem saída não? Tem. Se confessar. Pedir perdão, se arrepender. Todo pecado tem perdão. Agora, não pede perdão, faz. Não pede perdão, acha certo, aconselha, faz de novo. Aí, meu filho, você está se aproximando do pecado contra o Espírito Santo, que é aquele pecado que a pessoa perde a noção do pecado. Ela acha tudo normal. Aí está condenado. Está se condenando. Pois essa cidade que o Ló foi, ela foi destruída pelo pecado. E o pecado de hoje é muito maior. O que Deus vai fazer? Ele fez justiça contra essa cidade aqui. Ele vai fazer justiça contra o mundo de hoje. E já começou. Quero assustar ninguém não, mas já estou assustando, né? Essa doença já é consequência do pecado e da justiça de Deus.
Não é vingança, Deus não se vinga, nem castiga. Um bicho desse não é preso, né? Isso é crime, crime. Mas no Brasil, crime e nada é a mesma coisa. Já denunciei e a prefeitura não vem para cá. Alguém da prefeitura está assistindo isso aí, ó? Já denunciei esses barulhos aqui em frente da igreja e vocês não aparecem. Nós sabemos que isso é errado, né? Tem lei contra isso e vocês não aparecem, né? Para que existe lei nesse país? Hoje o pecado é pior e Deus vai fazer, já está fazendo justiça. Para nós, oração, comunhão, confissão, não perder a fé, né? A situação não está em nossas mãos, nem na minha, nem de vocês. Eu não tenho solução, nem você. A única solução é a gente continuar se convertendo. Se o mundo se converter, tem saída. Se não se converter, não tem saída. Depende da conversão, de largar o mundo, de largar tudo isso que eu tenho falado aqui há tanto tempo. Sempre falei, mas de um ano para cá falei mais, por causa dessas missas online aí e a situação atual. Então a saída é a conversão de todos, até e nossa também, que não quer dizer que todo mundo aqui é 100% convertido, mas nunca perder a fé. Então o Senhor avisou tudo isso. Ele disse: quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé? Nós estamos na grande crise de fé, dentro e fora da igreja. Mas, ao menos nós aqui em Santa Terezinha, nós temos adoração todo dia, confissão todo dia, eucaristia, comunhão todo dia, até quando pode não estar, tem comunhão. Se você assistir a missa online, pode comungar. E a oração. Se você fizer tudo isso, e a caridade também, que aqui nós fazemos, você não vai perder sua fé. Se não fizer, cada um decide. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada sua mãe, Maria Santíssima.